Bom dia, aqui é o professor Cláudio, de matemática, fazer uma revisão para os alunos dos sextos anos, operações com números naturais. Então a ideia é de adição e subtração. Então adição ela está ligada à ideia de juntar, acrescentar. Exemplo, se eu tenho 3 mais 4 igual a 7, o número 3 é parcela, o número 4 é outra parcela e o 7 é soma, certo? Pode ser feita uma expressão desse jeito e posso colocar assim, 3 embaixo 4, passo um traço, 7. O que seria uma subtração? Subtração ela está ligada à ideia que responde as seguintes perguntas: quanto resta, quanto falta e quanto a mais. Exemplo, se eu tenho 12 menos 7 dá igual a 5. 12 é o menuendo, 7 é o subtraindo e o 5 é a diferença, o resto. Propriedades da adição. Então nós temos a propriedade comutativa. Em uma adição podemos trocar as parcelas, que a soma não altera. Exemplo, se eu tenho 5 mais 43, dá igual a 48. Ou 43 mais 5 também vai dar 48. Essa é a propriedade comutativa. A propriedade associativa, em relação à adição de 3 ou mais parcelas, podemos associar essas parcelas de diferentes maneiras, sendo que a soma ela não se altera. Exemplos, se eu tenho 40 mais 30 mais 10 dá igual a 80, eu posso juntar 40 mais 30 forma 70, somado com 10 vai dar 80. Posso formar 40 mais 30 mais 10 para dar 80 da seguinte maneira: posso juntar 40 com mais 10 forma 50, depois eu somo com mais 30 vai dar 80. Posso também fazer de outra maneira: 40 mais 30 e mais 10. Posso somar 30 com mais 10 dá 40, com mais 40 dá 80. Então essa é a propriedade de associativa. Então você está associando um número ao outro. Elemento neutro. Elemento neutro é quando uma das parcelas é zero. Em duas parcelas, o zero é o elemento neutro. Então, se você tem duas parcelas e uma delas tem um número zero, então esse zero é neutro. Então, exemplo, se eu tenho 2 mais 0 dá 0. O 0 mais 2 também vai dar 0, certo? Tem outra propriedade, certo? Propriedade, nós temos a comutativa, temos a associativa de elemento neutro. Agora, temos uma decomposição de adição. Se nós usarmos o seguinte número para fazer a decomposição, 1348 somado com 255, nós podemos fazer o seguinte: decompor esses números como por unidade, dezena, centena e milhar. Nós temos aí o 1 que representa 1000, que é milhar, o 3 que representa 300, o 4 que representa a dezena e o 8 que é a unidade. Embaixo eu tenho o número 255, onde eu pego 200, coloco debaixo do 300, pego 50, coloco debaixo do 40 e pego 5, que é a unidade, e coloco debaixo do 8, que é a unidade, certo? Então, formando, eu tenho uma conta mais ou menos desse jeito aí. A unidade 8 com 5 dá 13, a dezena 40 com mais 50 dá 90, a centena 300 com mais 200 dá 500 e a milhar 1000. Posso somar aí, unir 1000 com 500 forma 1500 e posso associar aí o 90 com mais 13, que vai dar aí o 103. Somando 1500 com mais 103, eu vou ter 1603, certo?
Também posso fazer usando o algoritmo usual, que eu pegar 1348 somado com 255. Então eu vou somar a unidade 8 mais 5, dá 13. Então esse 1, ele vai para a dezena 4. Então eu vou somar 1 mais 4, 5, com mais 5, 10. Vai subir 1 para a centena 3. 1 em 3, 4 e 2, 6. E eu desço a milhar. Então aí fica 1603. Então eu tenho a primeira parcela, que foi 1348. Tenho a segunda parcela, que foi 255. E eu tenho a soma, o total, que deu 1603. Certo? Temos outra. No caso da multiplicação e divisão, observe. Se 1 kg de alumínio, ele dá em uma reciclagem de cerca 74 latas de alumínio, aquelas latinhas. Então, se perguntas quantas latas eu preciso para que seja obtido 3 kg de alumínio, certo? Então eu posso fazer isso por meio de uma adição. Posso pegar as parcelas 74, certo? Que equivale à primeira parcela, a segunda parcela outro 74 e a terceira parcela outro 74. Somando dá 222. E posso fazer através de uma multiplicação. Pegando 74 e multiplicando por 3, vou encontrar 222. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 7, 21, 22. Para representar essa multiplicação, posso usar um X ou um pontinho. Propriedades da multiplicação. Vamos para a propriedade da multiplicação. Nós temos a primeira propriedade, que é a comutativa. Em uma multiplicação, podemos trocar a ordem dos seus fatores, que o produto não se altera. Exemplo. Como eu tenho aí 46 vezes 13, eu posso multiplicar 3 vezes 46 e vou encontrar 138. Posso multiplicar o 10 por 46 e vou encontrar 460. Somando, eu vou ter aí 598. 8 mais 0. Você vê que 0 é neutro, dá 8. 3 mais 6, 9. E 1 mais 4, 5. Se eu mudar esses fatores aí, botar o 13 em cima e 46 embaixo. Então, se eu fizer 6 vezes 13, dá 78. Se eu pegar 40 vezes 13, dá 520. Então, eu tenho a unidade 8, a dezena 9 e a centena 5. Note que os valores das duas contas são o mesmo, 598 e 598. Foi mudado só aí os fatores, o 13 e o 46, certo? Na propriedade associativa da multiplicação, nós temos aí, em uma multiplicação de 3 ou mais fatores, podemos associar esses fatores de diferente maneira, sem que o produto se altere. Exemplo. Se eu tenho 18 multiplicado por 10 multiplicado por 7. Então eu tenho 18 vezes 10, dá 180, multiplicado por 7, 1260. Se eu tenho 18 multiplicado por 10 multiplicado por 7, e eu multiplico 18 vezes 7, dá 126, multiplicado por 10, dá 1260. Se eu tenho 18 multiplicado por 10 e por 7, multiplicando 18 por 70 vai dar 1260. Elementos neutros. Em uma multiplicação de dois fatores, quando um deles é 0 no produto, é 1. Elemento neutro 1, esse não é 0. Elemento 1, elemento 0 é na soma. Aqui é multiplicação. O produto é igual a outro fator. Então, se eu tenho 15 vezes 1, dá 15. Se tiver 20 multiplicado por 1, vai dar 20.
Agora temos a propriedade da distributiva. Em uma multiplicação de um número por uma adição, podemos multiplicar esse número pelas parcelas adicionais. Os resultados obtidos a essa propriedade também é válida quando tem multiplicação de um número por uma subtração. Exemplo, se eu tenho 8, entre parênteses, 20 mais 6, eu vou fazer 8 vezes 20 mais 8 vezes 6, que eu vou encontrar 160 mais 48, que dá igual a 208. Se eu tiver 5 multiplicando dentro do parênteses, 42 menos 18, isso é igual a 5 vezes 42 menos 5 vezes 18, que dá igual a 210 menos 90, que dá 120. Atividades do livro que vocês têm aí. Página 41, questão 1, 2, 5 e 6. Página 48, questões 1, 2. Página 49, questão 4, 5 e 6. Página 50, questão 8. Certo? Então não saia de casa, fique em casa. Isso tem que fazer no caderno com perguntas e respostas, certo? Um bom dia para todos e qualquer dúvida, só ligar, certo? Entrar em contato aí que a gente tem. Esse é um assunto que já foi dado em sala de aula. Então tem esse exercício aí para ser feito. Ok? Bom dia. Fique com Deus.